Gente, vamos dar continuidade na página 409, no exercício 4. Peço aí, se vocês não tentaram fazer, para vocês pausarem o vídeo, tentarem fazer. Sempre é importante aí vocês tentarem fazer os exercícios. Confiando aí que vocês tentaram fazer, vamos corrigir o exercício 1. Escreva 3 exemplos de dízimas. Letra A, dízimas exatas. Dízimas exatas são decimais finitos, decimais que têm fim. Um deles é 2,25, 0,2, 3,8. São todos decimais finitos, né? Decimais que têm fim, certo? A letra A, a gente tem infinitas respostas, né? Que tem infinitos números decimais aí, finitos, certo? Ou seja, infinitas dízimas exatas. Então, vamos lá, na letra B, dízimas infinitas e periódicas. Então, nós vamos pegar decimais infinitos que têm um período, que são dízimas periódicas. Também tem infinitas, tem muitas respostas, infinitas respostas aí. Vou colocar 3 delas, que é 0,222. Aqui, ó, qual que é o período? 2 é um número que repete infinitamente depois da vírgula. Outro caso. Quem que é o período aqui? 125. Então, aqui um outro caso de dízima periódica. Periódica quer dizer que tem um período, que no caso aqui 125, é um número que se repete infinitamente depois da vírgula. Um outro caso. Quem que é o período aqui? 76, é um número aí que se repete infinitamente depois da vírgula. Então, 3 exemplos aí de dízimas periódicas, né? Que sabemos que os números são infinitos, né? Então, tem infinitos dízimas periódicas. Aí é 3 exemplos, 3 delas. Na letra C, dízimas infinitas e não periódicas, que entra aí no número irracional, que sabemos que o número irracional é o número infinito e não periódico. Ou seja, ele é infinito, mas ele não se repete aí depois da vírgula. Ele não tem uns números, né, que se repete depois da vírgula. Ele não tem um período como esses 3 aí de cima. Então, vamos lá. Uma situação é a raiz de 2. Sabemos que a raiz de 2 é um número irracional. Ele é infinito e não periódico, né? Ela é infinita e não periódica, a raiz de 2. Não tem um período, né? Um número que se repete infinitamente depois da vírgula, né? Por isso que é um número irracional. A gente não consegue transformar esse número em fração. Outro caso, 0,550. Outro caso, um número infinito aí não periódico. Se a gente não olhar direito, acha aí que ele tem um período, mas não. Tem a diferença de 5, aqui tem de 0. Então, outro caso. Esse também é um número aí infinito, né? E não periódico, certo? Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar. E vamos aí para o exercício 2. Gente, então, corrigindo o exercício 2, considere uma placa quadrada com 10 centímetros de lado. Vamos já colocar aqui na figura. Nela está inscrito um círculo. Se escolhermos aleatoriamente um ponto da superfície dessa placa, qual a probabilidade desse ponto não pertencer ao círculo? Então, aí é o seguinte, esse exercício, ele tá perguntando a probabilidade do ponto não pertencer ao círculo. Então, essa parte aqui que não pertence ao círculo.
Então, nós vamos ter que achar a área dessa parte que não pertence ao círculo e depois calcular a probabilidade. Primeiro, achar a área dessa parte que não pertence ao círculo. Então, nós, para achar a área dessa parte que não pertence ao círculo, nós vamos fazer a área do quadrado menos a área do círculo. Aí vai dar esse pedacinho, vai sobrar esse pedacinho que não pertence ao círculo. Então, vamos lá, é simples, ó. A área do quadrado vou colocar aqui abreviado. Então, para calcular a área do quadrado, a gente sabe que é só fazer lado vezes lado. 10 vezes 10 vai ser 100 centímetros quadrados. As dimensões ali estão em centímetros. Então, a área do círculo. Aí vamos lembrar da fórmula. Forma da área do círculo. Quem se lembra aí? πr ao quadrado. Então, nós vamos precisar achar o raio do círculo. Então, para achar o raio do círculo, vamos determinar aqui o centro. Traçar aqui o raio, né? Porque sabemos que o raio é a distância do centro ao seu extremo. Vamos chamar, determinar o raio. E depois, sempre, gente, quando vocês determinarem o raio, vocês gerarem aqui um triângulo. Então, vamos traçar aqui, ó. Isso. Aí, na hora que a gente traça o triângulo, vamos observar os ângulos. Então, na hora que a gente traçou aqui o raio, vamos lembrar de uma propriedade, que o raio sempre forma um ângulo de 90 graus com o lado que está tangenciando a circunferência. Então, aqui é 90 graus. Certo? Aí aqui, se aqui é 90, sabemos que os ângulos, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Então, se aqui é 90, aqui tem que ser 45 e aqui tem que ser 45. Porque 45 mais 45, 90, mais 90, 180. Então, aqui a gente percebe ó, que o nosso triângulo tem dois ângulos iguais. Ou seja, os ângulos da base são iguais. Então, esse ladinho aqui é a base. Se os ângulos da base são iguais, eu vou ter aí um triângulo isósceles, que no triângulo isósceles, nós temos dois ângulos de mesma medida e dois lados de mesma medida. Então, se aqui é R, aqui também vai ser R. Que no triângulo isósceles, nós temos dois ângulos de mesma medida e dois lados de mesma medida. Então, aqui os ângulos da base, né? Porque esse ladinho e a base são iguais, logo esses lados têm a mesma medida. Aí agora fica fácil. Se essa medida aqui, ó, se o raio partiu do centro, então o que acontece? Quando ele parte do centro e vai até o lado oposto do quadrado, porque sabemos que o raio é o segmento de reta que vai até um ponto da circunferência, até o extremo. Então, na hora que faz isso, como está partindo do centro, que o centro do círculo também é o centro do quadrado. Então, acontece de dividir o lado em duas partes iguais. Então, se o total é 10, aqui vai ser 5 e aqui vai ser 5. Aí a gente já acha a medida do raio, fazendo aí o triângulo. Então, agora é só substituir na fórmula. Π vezes raio R ao quadrado. Se o raio é 5, 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25. Vezes 25 vezes π, 25π. Aí a gente substitui o π por 3,14, vai ficar 25, que aqui é 25 vezes π. Então, vai ser 25 vezes 3,14, que vai resultar aí em quanto, gente? 78,5 centímetros quadrados, porque estamos falando de área. Aí agora já temos a área do quadrado, já temos a área do círculo. Agora, o que a gente faz para achar a área desse pedacinho, que não faz parte do círculo? Vamos chamar vamos chamar de região sombreada. A área da região
sombreada. Aí vai ser a área do quadrado, que é 100, menos a área do círculo, que é 78,5. Então, vai ser 100 menos 78,5, 21,5 centímetros quadrados, certo? Então, aí já temos a área da parte que não faz parte do círculo, certo? Que a pergunta é o seguinte: considere uma placa quadrada com 10 centímetros de lado, nela está inscrito um círculo. Se escolhermos aleatoriamente um ponto da superfície dessa placa, qual a probabilidade desse ponto não pertencer ao círculo? Então, probabilidade, gente, ó, é sempre o que eu quero em cima. A probabilidade do ponto não pertencer ao círculo é a parte aí que está fora do círculo, que é essa área aqui, ó. A área dessa região sombreada está fora do círculo. Então, vai ser 21,5 dividido pelo total. O total é tudo isso, é toda a placa, que é 100 vezes 100, que é a área do quadrado. Então, sempre probabilidade é sempre o que eu quero, comparado com o total. A probabilidade de escolher um ponto ao acaso, qual a probabilidade desse ponto não pertencer ao círculo? Não pertencer 21,5, que é a parte que não pertence ao círculo, dividido pelo total. O total é a área do quadrado. Tudo isso. Aí, fazendo essa continha aqui, 21,5 dividido por 100 vai dar 0,215. Que como é 100, a vírgula vai deslocar 2 casinhas para a esquerda. Então, vai dar 0,215. Transformamos em decimal. Depois que transforma em decimal, a gente multiplica por 100 para a gente transformar em porcentagem. Como a gente está multiplicando e é 100, é 2 zeros, a vírgula vai deslocar 2 casinhas para a direita. 21,5%. E acabou o exercício. Certo, gente? Aqui eu fiz detalhado, dá para fazer direto também. Espero aí que vocês tenham entendido. Então, esse exercício, gente, como aqui tem decimal no nosso numerador, por isso que sempre quando tiver decimal no numerador ou no denominador, a gente tem que transformar em porcentagem, certo? Que se tivesse número inteiro no numerador e um denominador, a gente poderia deixar em forma de fração simplificada, mas como tem decimal, a gente tem que transformar em porcentagem. Espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me perguntar. E no próximo vídeo vamos dar continuidade aí na página 410.